Ethan só queria terminar a sua última entrega e ir buscar o seu filho de 6 anos. Mas quando entrou no grande salão da mansão da bilionária Eleanor Hart, ele congelou. Então o pânico se instalou. Entre o mármore reluzente e os lustres de cristal, um retrato estava iluminado por um holofote. Ana, a sua esposa, morta há 3 anos. Só que a placa com o nome abaixo da moldura não dizia Ana. Era um nome que Ethan nunca tinha ouvido antes. Por que Eleanor tinha a fotografia da sua esposa? E por que a sua esposa tinha vivido toda a sua vida sob um nome falso? A encomenda nas mãos de Ethan parecia mais pesada do que deveria. Ele ficou parado no hall de entrada da mansão Hart, olhando para o retrato na parede. A sua bolsa de entregas escorregou do ombro e bateu no chão de mármore com um baque surdo. Era Ana, não uma mulher parecida com Ana, não alguém com traços semelhantes. Era ela. A curva do seu sorriso, o jeito como os seus olhos se enrugavam nos cantos, até mesmo a pequena marca de nascença na sua bochecha esquerda. Todos os detalhes correspondiam à mulher com quem ele se casara há 8 anos, a mulher que ele enterrara há 3 anos. Mas a placa de bronze sob a moldura dourada dizia Evelyn Hart, irmã amada. A garganta de Ethan fechou-se, a sua visão ficou embaçada nas bordas. Ele deu um passo à frente, depois outro, até ficar diretamente abaixo do retrato. A mulher na pintura usava um elegante vestido azul marinho. O seu cabelo estava penteado em ondas suaves. Ela parecia mais jovem, talvez com 20 e poucos anos, mas era inegavelmente ela. Uma porta se abriu em algum lugar à sua esquerda. Passos se aproximaram pelo chão polido. Posso ajudar? Ethan se virou. Uma mulher de terno escuro estava observando-o. Ela era mais velha do que a mulher no retrato, talvez com 40 e poucos anos. Seu cabelo estava preso em um coque apertado. Sua expressão era cuidadosamente neutra, mas seus olhos se aguçaram quando pousaram no rosto dele. Desculpe, conseguiu dizer Ethan. A sua voz saiu áspera. Estou aqui para entregar um pacote, mas esta foto... O rosto da mulher empalideceu. Ela deu 3 passos rápidos para trás. Quem é você? Perguntou ela. A sua compostura tinha se quebrado. Ela olhou para Ethan e para o retrato. A sua respiração acelerou. O meu nome é Ethan Cole. Sou apenas um motorista de entregas. Mas aquela mulher na pintura... Apontou para o retrato com a mão trêmula. É a minha esposa. A mulher olhou para ele. Por um longo momento, nenhum dos dois se moveu. Então ela virou-se bruscamente e gritou: Marcos! Um homem com um uniforme de segurança apareceu de um corredor lateral. Ele tinha ombros largos e expressão impassível. Acompanhe este homem para fora, disse a mulher. A sua voz ficou fria. Imediatamente. Espere, Ethan começou. Mas Marcos já se dirigia para ele. Senhora, não estou a tentar causar problemas, disse Ethan rapidamente. Só preciso de entender por que tem um quadro da minha esposa na sua casa. O nome dela era Ana. Ana Cole. Ela morreu há 3 anos num acidente de carro. Mas é ela. Eu sei que é. O rosto da mulher passou de branco para cinzento. Ela agarrou o encosto de uma cadeira próxima. Tirem-no daqui, repetiu ela, mas a sua voz tremia. Marcos pegou no braço de Ethan, não com rudeza, mas com firmeza. Ethan deixou-se guiar até a porta. A sua mente estava a girar. Nada fazia sentido. Ana nunca tinha mencionado qualquer ligação com riqueza. Ela nunca tinha falado sobre a sua família. Quando ele perguntava, ela sempre mudava de assunto com um sorriso triste e dizia que o seu passado não importava. Apenas o futuro deles importava. Ele estava a meio caminho da porta quando ouviu. Espere! Marcos parou. Ethan virou-se. A mulher tinha os seguido. Ela tremia. A sua voz falhou. Ela engoliu em seco e tentou novamente. Você disse que ela era sua esposa? Ethan acenou lentamente com a cabeça. E ela está... A mulher não conseguiu terminar a frase. Morta. Ethan disse baixinho. Sim, há 3 anos. Um motorista bêbado passou um semáforo vermelho. Ela morreu no impacto. Os joelhos da mulher cederam. Ela se apoiou na parede. Marcos se aproximou dela, mas ela acenou para que ele se afastasse. Ela está viva? Sussurrou a mulher. Seus olhos estavam desesperados. Por favor, Evelyn está viva? Não conheço ninguém chamada Evelyn, disse Ethan. O nome da minha esposa era Ana. A mulher balançou a cabeça. Lágrimas escorreram pelo seu rosto. Não, essa é... Ela olhou para o retrato.
Depois voltou a olhar para Ethan. Essa é a minha irmã, Evelyn Hart. Ela desapareceu há 13 anos. Tenho procurado por ela desde então. Contratei investigadores. Procurei em hospitais, abrigos, em todos os lugares. Mas não encontrei nada. Nenhum vestígio. Foi como se ela tivesse desaparecido no ar. Ethan sentiu o chão inclinar-se sob os seus pés. Estendeu a mão e apoiou-se na moldura da porta. Isso não pode estar certo, disse ele. Mas mesmo enquanto falava, sabia que poderia estar. Ana não tinha fotos de família, histórias de infância, velhos amigos. Ela aparecera na vida dele como alguém que tivesse nascido no dia em que se conheceram. Ele pensara que ela era simplesmente reservada, talvez fugindo de um passado ruim. Nunca a pressionara para que explicasse. A mulher respirou fundo e pareceu recompor-se. Endireitou-se e enxugou os olhos. O meu nome é Eleanor Hart, disse ela. Esse retrato é da minha irmã mais nova. Ela teria 35 anos agora. A pintura foi feita quando ela tinha 22 anos, pouco antes de desaparecer. 35. Ana tinha 32 anos quando morreu. A linha do tempo batia. Não compreendo, disse Ethan. A sua voz soou oca aos seus próprios ouvidos. Por que razão ela mudaria de nome? Por que razão ela partiria? Eleanor olhou para ele por um longo momento. Depois, olhou para Marcus. Pode ir, disse-lhe ela baixinho. Marcus hesitou, depois acenou com a cabeça e afastou-se pelo corredor. Eleanor voltou-se para Ethan. Venha comigo, disse ela. Ela conduziu-o por uma série de corredores até uma sala de estar menor. Janelas do chão ao teto davam vista para um jardim. Eleanor apontou para uma cadeira de couro. Ethan sentou-se. As suas pernas estavam fracas. Eleanor permaneceu de pé. Ela foi até a janela e ficou olhando para o jardim. Evelyn era a mais nova, Eleanor disse. Nossa família, a família Hart, tem dinheiro, muito dinheiro. Meu pai construiu um império farmacêutico. Quando ele morreu, eu herdei a empresa. Evelyn também deveria herdar uma parte, mas ela nunca quis nada disso. Ela odiava a vida que levávamos. O escrutínio, as expectativas, o controlo. A voz de Eleanor era monótona, distante, como se ela estivesse a recitar fatos sobre um estranho. Quando ela tinha 22 anos, apaixonou-se por alguém, continuou Eleanor. Alguém que a nossa mãe desaprovava. Um homem da classe trabalhadora. Não havia nada de errado com ele, mas ele não era do nosso mundo. A minha mãe proibiu o relacionamento. Ela ameaçou cortar completamente a Evelyn. Houve discussões, gritos. E então, uma noite, a Evelyn simplesmente desapareceu. Ela deixou um bilhete. Dizia que não podia mais viver como uma marioneta. Que ela estava arrependida. Eleanor virou-se para Ethan. Os seus olhos estavam molhados, mas a sua expressão era dura. Eu achava que ela era egoísta, disse Eleanor. Eu achava que ela tinha jogado fora tudo o que tínhamos porque queria brincar de ser normal. Fiquei zangada com ela durante anos, mas nunca parei de procurá-la porque ela ainda era minha irmã. Ethan tinha as mãos cerradas no colo. Os nós dos dedos estavam brancos. Ana nunca me contou nada disso, disse ele. Ela disse que não tinha família. Disse que cresceu num orfanato. Eu acreditei nela. A expressão de Eleanor suavizou-se ligeiramente. Ela estava a proteger-te, disse ela baixinho. Se ela te contasse a verdade, a minha família teria a encontrado. Ter-te-ia encontrado e teria tornado a tua vida um inferno. A tua família? Ethan repetiu. Queres dizer que eles teriam vindo atrás de nós? A minha mãe teria vindo, disse Eleanor. Ela está morta agora. Faleceu há 2 anos. Mas sim, ela teria feito tudo ao seu alcance para separar-vos. Ela via Evelyn Ana como um bem fugitivo. Não uma filha, apenas algo que pertencia ao nome do coração. Ethan sentiu-se mal. Ana tinha vivido toda a sua vida com ele sob uma identidade falsa. Ela tinha se afastado de tudo o que conhecia e tinha feito isso por ele, pela vida que tinham juntos. Tenho um filho, disse Ethan de repente. Lucas, tem 6 anos. A expressão de Eleanor mudou. Algo se quebrou no seu rosto cuidadosamente controlado. Tens um filho, repetiu ela suavemente. Evelyn teve um filho. Ele é igualzinho a ela, disse Ethan. A sua voz falhou. Os mesmos olhos, o mesmo sorriso. Ele é tudo o que me resta dela. Eleanor atravessou a sala e sentou-se pesadamente na cadeira à sua frente. Cobriu o rosto com as mãos. Os ombros tremiam. Eu pensava que ela estava viva em algum lugar,
disse Eleanor através dos dedos. Pensava que talvez um dia ela voltasse para casa, ou pelo menos ligasse, enviasse uma carta, alguma coisa. Mas ela se foi. Ela realmente se foi. Ethan olhou para as suas mãos. Pensou em Anna, na maneira como ela costumava cantarolar enquanto preparava o jantar, na maneira como ela sempre se certificava de que o ursinho de peluche favorito de Lucas estivesse ao lado dele à noite, na maneira como ela sorria quando Ethan chegava do trabalho, mesmo que eles estivessem sempre com dificuldades para pagar o aluguer. Ela tinha desistido de tudo por aquela vida por ele. E ele nunca soube. Preciso de ir, disse Ethan. Levantou-se abruptamente. Preciso de ir buscar o meu filho à escola. Eleanor olhou para cima. O seu rosto estava manchado e vermelho. Espera, disse ela. Por favor, preciso. Ela parou, respirou fundo. Podemos conversar novamente? Preciso de entender. Preciso de saber como era a vida dela. Que tipo de pessoa ela se tornou. Ethan hesitou. Todos os seus instintos lhe diziam para fugir, pegar Lucas, trancar a porta e fingir que nada disso tinha acontecido. Mas ele olhou para o rosto de Eleanor e viu sua própria dor refletida nela. Vou pensar nisso, disse ele. Ele saiu da mansão Hart e entrou na sua van de entregas. Suas mãos tremiam quando ligou o motor. Dirigiu em silêncio até a escola de Lucas. A sua mente era um rugido de ruído branco. Anna, Evelyn, a sua esposa, uma estranha. Ele não sabia mais com quem se casara. Ethan não dormiu naquela noite. Sentou-se na beira da cama com o álbum de casamento aberto no colo. As fotos mostravam Anna com um vestido branco simples, sem família ao seu lado, apenas alguns amigos que ela fizera na lanchonete onde trabalhava. Na altura, ele achou isso triste. Agora, ele percebia que tinha sido deliberado. Ele passou o dedo pelo rosto dela numa das fotos. O sorriso era o mesmo do retrato, a marca de nascença na bochecha, o jeito como os olhos se inclinavam ligeiramente para cima nos cantos externos. Ele procurou diferenças e não encontrou nenhuma. O telemóvel vibrou na mesinha de cabeceira, uma mensagem do seu supervisor a perguntar se ele poderia fazer turnos extras no fim de semana. Ethan olhou para a mensagem sem a ler. A sua mente estava em outro lugar. Lucas apareceu na porta de pijama, com o cabelo arrepiado de um lado. Papai, por que você está acordado? Ethan fechou o álbum rapidamente e o colocou de lado. Só estou a pensar, filho. Venha cá. Lucas subiu na cama e se aconchegou ao lado de Ethan. Ele cheirava ao sabonete de lavanda que Anna costumava comprar. Ethan continuou a comprá-lo depois que ela morreu, porque fazia o apartamento parecer menos vazio. Estás triste com a mamã de novo? Lucas perguntou baixinho. Ethan envolveu o filho com os braços. Sim, ele admitiu. Um pouco. Eu também, disse Lucas. Gostaria de me lembrar melhor dela. O peito de Ethan apertou. Lucas tinha apenas 3 anos quando Anna morreu. As suas memórias dela já estavam começando a desaparecer. Em breve, tudo o que ele teria seriam as histórias que Ethan lhe contava e as fotos espalhadas pelo apartamento. Ela amava-te muito, disse Ethan, mais do que qualquer coisa no mundo. Eu sei, disse Lucas. Ele bocejou. Posso dormir aqui esta noite? Claro. Lucas adormeceu em poucos minutos. Ethan ficou acordado até o amanhecer, olhando para o teto e pensando na mulher com quem se casara, a mulher que aparentemente se apagara para ficar com ele. Na manhã seguinte, depois de deixar Lucas na escola, Ethan sentou-se na sua carrinha e pegou no telemóvel. Ele olhou para o cartão de visita de Eleanor. Ela o colocara na sua mão antes de ele sair da mansão. O número pessoal dela estava escrito no verso com uma caligrafia elegante. Ele não queria acreditar em Eleanor. Queria pensar que tudo não passava de um erro bizarro. Mas o retrato não mentia, nem a linha do tempo. Anna tinha aparecido na sua vida há 10 anos, sem passado e sem família. Ela tinha 22 anos na época. Se ela fosse realmente Evelyn Hart, estaria fugindo há 4 anos naquele... Roupas velhas, livros, uma caixa de joias com brincos baratos e um colar que ele lhe comprara no primeiro aniversário deles. Tudo era comum. Nada sugeria riqueza ou privilégios. No quarto dia, o seu telefone tocou. Era Eleanor. Espero não estar a incomodá-lo, disse ela. Só queria perguntar como está o Lucas. Ethan franziu a testa. Estava sentado na sua carrinha entre entregas. Ele está bem. Por quê? Só queria saber se ele gosta de ler ou se tem hobbies. Sei que é estranho perguntar,
Mas a voz de Eleanor vacilou ligeiramente. Ele é a única ligação que tenho com a Evelyn agora. Gostaria de saber mais sobre ele, se não se importar. Ethan sentiu uma onda inesperada de simpatia. Eleanor parecia perdida. Ele gosta de dinossauros, disse Ethan, e do espaço. Ele está obcecado por planetas agora. Fica me fazendo perguntas para as quais não sei as respostas. Leonor deu uma risada suave. A Evelyn era assim. Fazia perguntas constantemente. Enlouquecia os nossos tutores. Conversaram por mais 10 minutos. Foi mais fácil do que Ethan esperava. Quando desligou, percebeu que estava a sorrir ligeiramente. Depois sentiu-se culpado por isso. 2 dias depois, chegou um pacote ao seu apartamento. Estava endereçado a Lucas. Dentro havia 3 livros ilustrados sobre o espaço e um brinquedo de peluche de um triceratops. Havia um bilhete com uma caligrafia elegante para Lucas. Achei que ele poderia gostar disso. Eleanor Lucas ficou emocionado. Ele carregou o triceratopo para todos os lugares nos 2 dias seguintes. Quando Ethan enviou uma mensagem para Eleanor para agradecer, ela respondeu imediatamente. Não foi um prazer. Evelyn também adorava dinossauros quando era jovem. E os resultados do DNA chegaram no 7º dia. Ethan pegou o envelope na caixa de correio e sentou-se na sua carrinha com o motor desligado. As suas mãos tremiam enquanto ele o abria. A linguagem técnica era densa, mas a conclusão era clara. Os indivíduos testados partilham uma relação biológica consistente com a de tia e sobrinho. Probabilidade de relação 99%. Ethan ficou sentado em silêncio. O papel tremia nas suas mãos. Era real. Tudo era real. Anna era Evelyn Hart. Ela fugira de uma família rica e de toda a sua identidade. Tornara-se outra pessoa completamente diferente. E morrera sem nunca lhe contar a verdade. Ele ligou para Eleanor. Ela atendeu imediatamente. Os resultados chegaram, disse ele, e a voz dela estava tensa. Lucas é seu sobrinho. Eleanor soltou um som que poderia ser um soluço ou uma risada. Ethan não sabia dizer. Obrigada, sussurrou ela. Obrigada por me contar. Vou ter contigo, disse Ethan. Esta noite preciso de respostas. Respostas verdadeiras desta vez. Sobre quem ela era, porque fugiu, tudo. Sim, disse Eleanor. Sim, vem quando estiveres pronto. Ethan deixou Lucas no apartamento da sua vizinha. A senhora Wilson, uma professora reformada que às vezes tomava conta de crianças, concordou em cuidar dele por algumas horas. Então Ethan dirigiu até a mansão Hart. Desta vez, o segurança no portão deixou-o passar sem perguntas. Eleanor encontrou-o na porta. Ela parecia diferente do que na primeira vez em que se encontraram. O cabelo estava solto. Ela vestia jeans e um suéter em vez do severo terno executivo. Parecia cansada e humana. Entre, disse ela. Ela levou-o para a mesma sala de estar de antes. Desta vez, a mesa de café estava coberta de álbuns de fotografias. Eleanor fez-lhe sinal para se sentar. Tirei estes depois de teres ligado, disse ela. Não os via há anos, mas achei que talvez quisesses ver quem era Evelyn. Antes de Ethan se sentar, Eleanor abriu o primeiro álbum. As fotos mostravam 2 meninas. Uma era claramente Eleanor, com cerca de 10 ou 11 anos. A outra era mais nova, talvez com 6 ou 7 anos. Ela tinha o rosto de Anna. Essa é a Evelyn, disse Eleanor suavemente. Ela apontou para a menina mais nova. Ela estava sempre a sorrir, sempre a rir. Ela fazia tudo parecer mais leve. Ethan ficou a olhar para a foto. Anna também ria assim. Era uma das coisas que ele mais amava nela. Mesmo quando o dinheiro estava curto e o aluguel atrasado, ela encontrava motivos para sorrir. Eleanor virou as páginas lentamente. As fotos mostravam festas de aniversário em grandes salões de baile, retratos de família em frente à mansão, Evelyn em recitais de dança e apresentações de piano. Em todas as fotos, ela estava vestida perfeitamente. O cabelo estava penteado, a postura ereta. Mas, à medida que crescia, o sorriso começou a parecer forçado. O nosso pai era muito controlador, disse Eleanor. A sua voz estava monótona novamente. Ele acreditava que os filhos eram investimentos. Éramos educados em casa pelos melhores professores que o dinheiro podia comprar. Não podíamos ter amigos fora dos círculos sociais aprovados. Tudo o que fazíamos era programado, monitorizado. A nossa mãe ficou pior depois que ele morreu. Ela tinha pavor de escândalos, pavor de perder o controle. Ela virou outra página. A adolescente Evelyn olhava fixamente para a foto. Ela já não sorria.
Quando Evelyn tinha 20 anos, começou a sair às escondidas. Eleanor continuou. Eu encobria. Dizia à nossa mãe que ela estava na biblioteca ou numa aula com o seu tutor. Eu não sabia onde ela realmente ia. Ela não me contava. Acho que tinha medo que eu tentasse impedi-la. Ela conheceu-me, disse Ethan baixinho. Eu fazia entregas para uma cafetaria perto do centro da cidade. Ela entrou um dia e começamos a conversar. Achei que ela fosse uma estudante universitária. Ela nunca me corrigiu. Eleanor acenou com a cabeça lentamente. Ela deve ter ficado tão aliviada por estar com alguém que não sabia o nome do coração, que não queria nada dela. Eu a amava, disse Ethan com a voz embargada. Eu a amava pelo que ela era, não pelo dinheiro ou pela família. Apenas por ela. Eu sei, disse Eleanor. Foi por isso que ela fugiu. Quando a minha mãe descobriu sobre ti, ameaçou destruir a tua vida. Disse que garantiria que nunca mais trabalhasses, que serias preso por falsas acusações se não deixasses a Evelyn em paz. A Evelyn ouviu-a ao telefone a fazer os preparativos. As mãos de Ethan cerraram-se em punhos. Ela nunca me contou nada disso porque sabia que você tentaria lutar contra isso, disse Eleanor. E você teria perdido. A minha mãe tinha recursos que você nem imagina. Então Evelyn deixou tudo para trás. Ela retirou todo o dinheiro que podia do seu fundo fiduciário, cerca de US$ 50.000, e desapareceu. Um dia cheguei à casa e ela tinha simplesmente desaparecido. Havia um bilhete. Dizia que ela estava arrependida, que não podia mais viver numa gaiola. A voz de Eleanor falhou. Ela fechou o álbum e olhou para Ethan com os olhos marejados. Eu fiquei com tanta raiva, sussurrou ela. Achei que ela tinha me abandonado. Achei que ela era egoísta e ingrata. Eu não entendia que ela estava sufocando, que estava escolhendo a liberdade acima de tudo. Levei anos para deixar de sentir raiva. E nessa altura já não conseguia encontrá-la. Ela tinha simplesmente desaparecido. Ethan enxugou os olhos com as costas da mão. Pensou em Anna a trabalhar turnos duplos no restaurante, a poupar cada centavo para que pudessem pagar um casamento de verdade. Mudando-se para o pequeno apartamento e decorando-o com móveis de lojas de artigos usados. Ela tinha feito tudo isso sem reclamar. Ela estava feliz. Ela disse-me uma vez que tinha tudo o que sempre quis, disse Ethan com a voz trêmula. Achei que ela estava apenas a ser gentil, mas talvez ela estivesse a falar a sério. Ela estava, disse Eleanor. Tenho certeza que estava. Eles ficaram em silêncio por um momento. Então Eleanor falou novamente. Gostaria de saber como era a vida dela com você, se estiver disposto a me contar. Quero entender quem ela se tornou. Ethan assentiu lentamente. Tudo bem, disse ele, mas também preciso de uma coisa. Preciso de ver tudo o que tens dos anos em que ela esteve desaparecida. Fotos, registros, qualquer coisa. Preciso de compreender a pessoa que ela era. Claro, disse Eleanor. Nas semanas seguintes, encontraram-se regularmente, às vezes na mansão, às vezes num café neutro. Eleanor mostrou a Ethan vídeos antigos de Evelyn a tocar piano, cartas que ela escreveu quando era adolescente, boletins escolares dos seus tutores. Ethan contou a Eleanor sobre o trabalho de Anna na lanchonete, a maneira como ela cantava enquanto lavava a louça, como chorava durante filmes sentimentais e insistia que eram lágrimas de felicidade. Lucas começou a perguntar sobre Eleanor. Agora ele a chamava de tia. Eleanor trazia livros e brinquedos para ele sempre que o visitava. Ela se ajoelhava ao nível dele quando conversava com ele. Ela ouvia atentamente quando ele divagava sobre dinossauros. Uma tarde, Lucas abraçou-a para se despedir e Eleanor congelou. Então ela envolveu-o nos braços e chorou baixinho em seus cabelos. Ethan observou-os e sentiu algo mudar em seu peito, algo quente e inquietante. Uma noite, Eleanor chegou ao apartamento com uma pequena caixa de madeira. As suas mãos tremiam quando ela a colocou sobre a mesa da cozinha. Encontrei isto no depósito, disse ela. É da Evelyn, do quarto dela. A minha mãe empacotou tudo depois que ela desapareceu. Eu não conseguia olhar para isso antes, mas acho que você deveria ver. Ethan abriu a caixa. Dentro havia bugigangas e papéis, uma flor seca, um canhoto de ingresso de cinema, uma pulseira feita de contas baratas e, no fundo, um pequeno diário de couro. Eleanor pegou-o com cuidado e abriu-o. A caligrafia dentro era de Anna. Ethan reconheceu-a imediatamente. É o diário dela, sussurrou Eleanor. Ela folheou as páginas.
Ela escreveu nele até alguns meses antes de desaparecer. Sentaram-se lado a lado no sofá e leram juntos. As entradas eram breves. A maioria eram reclamações sobre os tutores ou as exigências da mãe, mas no final, o tom mudou. Havia entradas sobre sair à socapa, sobre conhecer alguém que a fazia rir, sobre sentir-se viva pela primeira vez. Então Eleanor virou para a última página. Estava datada de 2 semanas antes de Evelyn desaparecer. A entrada era mais longa do que as outras. Encontrei-o novamente hoje. Ethan, ele não sabe quem eu sou. Ele apenas me vê. A minha verdadeira essência. Não o nome do coração, não o dinheiro, apenas eu. Acho que poderia amá-lo. Acho que já o amo. Mas estou apavorada. Se a minha família descobrir, eles vão destruí-lo. Não posso deixar isso acontecer. Tenho que escolher, e acho que já sei o que vou escolher. A visão de Ethan ficou embaçada. Ele não conseguia respirar. Eleanor chorava ao seu lado. Ela escolheu você, Eleanor sussurrou. Ela escolheu você acima de tudo. Ethan levantou-se abruptamente. Não conseguia mais ficar sentado. Andou de um lado para o outro junto à janela e olhou para a rua. Eleanor ficou no sofá, segurando o diário. Eu devia tê-la protegido melhor, disse Ethan. A sua voz estava rouca. Eu devia ter percebido que algo estava errado. Ela era tão cuidadosa com tudo, tão reservada. Eu devia ter feito mais perguntas. Ela não queria que perguntasses, disse Eleanor gentilmente. Ela só queria que a amasses. E tu amavas. Ethan virou-se. Eleanor estava a olhar para ele com uma expressão que ele não sabia definir. Algo suave, triste e compreensivo. Os olhos dele se encontraram e se mantiveram fixos. A sala parecia pequena demais. De repente, quente demais. Ethan voltou para o sofá. Sentou-se ao lado de Eleanor, mais perto do que antes. Ela não se afastou. Obrigado, disse ele baixinho. Por me mostrar isso, por me ajudar a entender. Eu é que devo agradecer, disse Eleanor. Você deu a ela a vida que ela queria. Você deu a ela felicidade. E você deu a ela Ducas. Eles estavam muito próximos agora. Ethan podia ver os reflexos dourados nos olhos de Eleanor. Ela cheirava a lavanda, como Ana. Seu coração batia forte. A mão de Eleanor se moveu levemente. Seus dedos roçaram os dele. Nenhum dos dois se afastou. Então Ethan inclinou-se para a frente. Eleanor prendeu a respiração. Os seus rostos estavam a centímetros de distância. Ele podia sentir o calor da pele dela. Os lábios dela se abriram ligeiramente. E então Ethan recuou como se tivesse sido queimado. Ele se levantou tão rápido que bateu na mesa de café. O diário caiu no chão. Não consigo, disse ele. A sua voz estava estrangulada. Não consigo fazer isto, Ana. Eleanor cobriu o rosto com as mãos. Desculpa, disse ela. Desculpa, não sei em que estava a pensar. Ela era minha irmã. Tu eras o marido dela. Isto está errado, Ethan concluiu. Isto está errado. Olharam um para o outro com horror. O ar entre eles parecia venenoso agora. Devo ir, disse Ethan. Sim, disse Eleanor. Ela não o olhou nos olhos. Acho que é melhor assim. Ethan pegou o casaco e caminhou até a porta. Parou com a mão na maçaneta. Preciso de um tempo, disse ele sem se virar, para pensar sobre tudo isso. Eu entendo, disse Eleanor. A voz dela mal podia ser ouvida. Ethan saiu. Ele ficou sentado na sua carrinha no estacionamento por 20 minutos com a cabeça encostada no volante. O corpo dele tremia todo. Ele quase beijou a irmã da sua falecida esposa. Ele queria beijá-la. Por um momento, ele esqueceu tudo, exceto o calor nos olhos de Eleanor e a maneira como ela compreendia a sua dor. Ele sentiu como se tivesse traído Ana novamente. Ethan não ligou para Eleanor durante 3 semanas. Ele também não atendeu quando ela ligou. Nas primeiras vezes, ele ficou olhando para o nome dela na tela do telemóvel até que a chamada fosse para o correio de voz. Depois disso, ela parou de tentar. Ele disse a si mesmo que era melhor assim, mais limpo. Ele tinha Lucas para se concentrar, trabalho a fazer, contas a pagar. Ele não precisava de complicações. Não precisava de pensar na forma como os olhos de Eleanor tinham brilhado na luz fraca do seu apartamento, ou na forma como o seu coração tinha saltado quando as suas mãos se tocaram. Especialmente, não precisava de pensar em quanto queria vê-la novamente. Lucas foi o primeiro a ceder. Por que é que a tia Eleanor já não vem cá? Perguntou ele uma noite ao jantar. Empurrou o macarrão pelo prato sem comer. Fiz alguma coisa errada? O peito de Ethan apertou-se. Não, amigo. Não fizeste nada errado. Então por quê?
Lucas olhou para ele com os olhos de Ana. Sinto saudades dela. Ethan pousou o garfo. Não tinha uma resposta que fizesse sentido para uma criança de 6 anos. Ele próprio mal compreendia. Ela está apenas ocupada, disse Ethan, com o trabalho. Lucas franziu a testa. Ele era inteligente o suficiente para saber que aquela não era toda a verdade. Mas não insistiu. Simplesmente voltou a comer em silêncio. Naquela noite, depois de Lucas adormecer, Ethan pegou no telemóvel. Percorreu as mensagens. Eleanor tinha enviado 3 mensagens na primeira semana. Todas elas eram breves e cuidadosas. Lamento o que aconteceu. Espero que estejas bem. Por favor, avisa-me se precisares de alguma coisa. Manda um oi para o Lucas. Depois disso, nada. Ethan ficou a olhar para a tela por um longo tempo. Então, ele colocou o telemóvel de lado sem responder, mas não conseguia parar de pensar nela. Quando fazia entregas, ele se pegava a passar de carro pela mansão Hart. Ele nunca parava, apenas diminuía um pouco a velocidade e olhava para os portões antes de seguir em frente. À noite, ele sonhava com Ana, exceto que às vezes, nos sonhos, Ana se virava e era Eleanor. Ele acordava suado e com culpa. Eleanor não estava melhor. Passava longas horas no escritório, enterrando-se no trabalho. Participava em reuniões do conselho, revisava contratos e assinava documentos, mas sua mente estava em outro lugar. À noite, sentava-se na sala de estar onde ela e Ethan quase se beijaram. Ficava olhando para o retrato de Evelyn e tentava entender o que estava a sentir. Ela amava a irmã, ainda a amava. A dor de perder Evelyn tinha sido a dor marcante da sua vida adulta, e agora ela tinha encontrado o marido e o filho da sua irmã. Ela deveria estar grata, aliviada, feliz por ter essa ligação com Evelyn. Em vez disso, estava a apaixonar-se por Ethan e odiava-se por isso. Tentava convencer-se de que era apenas dor ou solidão partilhadas. Estava sozinha há tanto tempo. Talvez estivesse apenas desesperada por uma ligação. Mas isso não explicava a forma como o seu coração se alegrava quando pensava nele, ou a forma como se lembrava exatamente do som da voz dele quando falava sobre Ana. Uma noite, ela abriu novamente o diário de Evelyn. Leu a entrada lentamente. Depois parou na última página, aquela em que Evelyn tinha escrito sobre escolher o amor acima de tudo o resto. Eleanor traçou as palavras com o dedo. O que você gostaria? Ela sussurrou para a sala vazia. O que você gostaria que eu fizesse? O retrato na parede olhou para ela em silêncio. A 4ª semana chegou. Era uma manhã de domingo. Ethan acordou cedo. Lucas ainda estava a dormir. O apartamento estava silencioso. Ethan sentou-se à mesa da cozinha com uma chávena de café e percebeu que não queria mais ficar sozinho. Vestiu-se e acordou Lucas gentilmente. Tomaram o pequeno almoço em silêncio. Então Ethan disse algo que não tinha planejado. Queres ir visitar a mamã hoje? O rosto de Lucas se iluminou. Sério? A sério? Dirigiram-se ao cemitério nos arredores da cidade. Era um lugar pequeno, modesto. As lápides eram simples marcadores de granito. A Diana ficava perto de uma árvore de bordo. Ethan escolheu o local porque ela sempre amou árvores. Estacionaram e atravessaram a relva. Lucas correu à frente. Ele sabia o caminho. Quando chegaram ao túmulo, Lucas já estava ajoelhado em frente à lápide. Tocou cuidadosamente nas letras gravadas do nome de Ana. Olá, mamã, disse ele suavemente. Trouxe o papá. Ethan ajoelhou-se ao lado dele. Colocou a mão no ombro de Lucas. Olá, Ana, disse ele com a voz embargada. Já faz algum tempo. Eles ficaram sentados em silêncio por um momento. Então, Ethan ouviu passos atrás deles. Ele se virou. Seu coração parou. Eleanor estava a atravessar a relva em direção a eles. Ela vestia jeans e um suéter simples. Seu cabelo estava solto sobre os ombros. Ela parou quando os viu. Seu rosto empalideceu. Desculpem, disse ela rapidamente. Eu não sabia que vocês estariam aqui. Eu posso ir embora. Não, disse Ethan. Ele levantou-se. Não. Eleanor olhou para ele, depois para Lucas e em seguida para a lápide. Ela caminhou lentamente. Quando chegou até eles, ajoelhou-se do outro lado da sepultura. Olá-me, sussurrou ela. A sua voz tremia. Desculpa ter demorado tanto tempo para vir. Eu não sabia onde você estava. E quando descobri, ela parou. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Desculpe por não ter conseguido proteger você. Desculpe por você ter precisado fugir. Desculpe por você ter morrido pensando que eu estava zangada com você. Lucas observava-a com os olhos arregalados.
Ele estendeu a mão e segurou a mão de Eleanor. Ela a apertou com força. Sinto sua falta, disse Eleanor. Sinto muito a tua falta. E encontrei o Ethan e o Lucas. Eles são maravilhosos. Estavas tão feliz com eles. Posso ver isso em todas as histórias que o Ethan me conta. Escolheste bem, Emily. Escolheste muito bem. Ela enxugou os olhos com a mão livre. Então olhou para o Ethan do outro lado da sepultura. Vim aqui para te perguntar uma coisa, disse Eleanor para a lápide, com a voz ligeiramente mais firme. Vim perguntar se ficaria zangado comigo porque eu... Ela parou e recomeçou. Porque tenho sentimentos pelo Ethan e não sei se isso é errado. Se estou a trair-te, preciso de saber se me odiarias por isso. Ethan prendeu a respiração. Lucas olhou para os dois, confuso, mas em silêncio. Eleanor olhou diretamente para Ethan. Tenho sido infeliz sem ti, disse ela. Vocês os dois, eu sei o que quase aconteceu, sei que foi complicado, mas não consigo parar de pensar nisso. Em ti, no Lucas, na vida que a Evelyn teve contigo. E fico a pensar se talvez ela tenha parado. Fico a pensar se talvez ela quisesse que fôssemos felizes juntos. Ethan ajoelhou-se novamente. Ele olhou para o nome de Ana gravado na pedra. Também tenho pensado nisso, admitiu ele. Todos os dias, todas as noites, sinto-me culpado, como se estivesse a trair a memória dela. Mas então penso no que ela escreveu naquele diário sobre escolher o amor, sobre escolher ser feliz mesmo quando era difícil. Ele olhou para Eleanor. Ana teria querido que eu seguisse em frente eventualmente. Ela disse isso numa das suas cartas. Encontrei-a depois que ela morreu. Ela escreveu que, se algo acontecesse com ela, queria que eu encontrasse outra pessoa para dar uma família ao Lucas. Nunca pensei que fosse capaz. Mas então conheci-te. E tu não és apenas outra pessoa. És irmã dela. Entendes-a de uma forma que ninguém mais consegue. Amas o Lucas porque ele é parte dela. Eleanor chorava abertamente agora. Eu amo-o porque ele também faz parte de ti, disse ela. Elas olharam uma para a outra através do túmulo de Ana. O sol da manhã filtrava-se através das folhas de bordo acima delas. Os pássaros cantavam em algum lugar distante. O mundo parecia muito tranquilo. Não sei se isto está certo, disse Ethan baixinho. Mas sei que Ana gostaria que vivêssemos. Que vivêssemos de verdade. Não apenas sobrevivêssemos. Ela quereria, concordou Eleanor. Ela fugiu de tudo para poder viver a vida que queria. Ela quereria o mesmo para nós. Lucas falou de repente. A mamã não está zangada, disse ele. Os dois adultos olharam para ele. Ele sorriu. Ela está feliz. Eu consigo sentir isso. Eleanor soltou um som entre uma risada e um soluço. Ela estendeu a mão por cima do túmulo e segurou a mão de Ethan. Ele a conduziu. Eles ficaram sentados assim por um longo momento. 3 pessoas conectadas pelo amor, pela perda e pelo fantasma de uma mulher que escolheu a liberdade. Por fim, eles se levantaram. Eleanor pegou Lucas e o abraçou. Ele envolveu os braços em volta do pescoço dela. Ethan ficou ao lado deles. Eles olharam juntos para a lápide. Obrigado, disse Ethan suavemente, por tudo, por me amar, por me dar Lucas, por ser corajosa o suficiente para fugir. Obrigada por ser feliz, acrescentou Eleanor, por encontrar o que queria, por me mostrar que isso é possível. Eles se afastaram juntos do túmulo. Lucas ainda estava nos braços de Eleanor. Ethan caminhava ao lado deles. Quando chegaram ao estacionamento, Eleanor sentou Lucas no chão. O menino imediatamente agarrou as mãos dos dois. A tia Eleanor pode vir almoçar conosco? Perguntou ele esperançoso. Ethan olhou para Eleanor. Ela olhou para ele. Nenhum dos dois falou por um momento. A pergunta pairou no ar entre eles. Então Eleanor disse cuidadosamente. Só se o teu pai achar que está tudo bem. Ethan pensou em Ana, na maneira como ela costumava rir, na maneira como ela sempre insistia em alimentar as pessoas, na maneira como ela acreditava em segundas oportunidades e novos começos. Ele pensou nas últimas palavras do diário dela, sobre escolher o amor. Acho que sim, disse Ethan lentamente. Isso seria bom. Lucas comemorou. Eleanor sorriu. Era o primeiro sorriso verdadeiro que Ethan via no rosto dela em semanas. Mas Ethan acrescentou, olhando para Eleanor. Provavelmente devemos começar devagar, como amigos. Conhecer-nos melhor sem todo o... Ele gesticulou vagamente. Sem todas as partes complicadas? Eleanor acenou com a cabeça. Amigos, concordou ela. Posso ser amiga.
Ótimo, disse Ethan. Ele sorriu levemente. Porque o Lucas tem perguntado por ti sem parar e estou a ficar sem desculpas. Eleanor riu. Era um som suave, frágil, mas genuíno. Também senti saudades dele, disse ela. Depois olhou para Ethan, de ambos. Ficaram no parque de estacionamento sob o sol da manhã. Lucas balançava as mãos entrelaçadas para a frente e para trás. Acima deles, as folhas de bordo sussurravam com a brisa. Algures nas proximidades, uma porta de carro fechou-se. A vida continuava à sua volta. Normal, comum e bela. Foi o que Eleanor disse. Almoço? Sim, disse Ethan. Almoço. Caminharam até os carros. Lucas entrou na carrinha de Ethan. Eleanor entrou no seu próprio carro. Quando Ethan ligou o motor, ele olhou pelo espelho retrovisor para o cemitério atrás deles. Não conseguia ver o túmulo de Ana dali, mas sentiu algo se acomodar no seu peito. Algo que parecia permissão, como paz. Papá, disse Lucas do banco de trás. Sim, amigo. Acho que a mamã está feliz por termos encontrado a tia Eleanor. Ethan olhou para o filho no espelho. Lucas estava a sorrir, completamente certo. Sim, disse Ethan baixinho. Também acho. Ele saiu do estacionamento. O carro de Eleanor seguiu atrás deles. Eles dirigiram-se para o almoço, para o que quer que viesse a seguir. Não como amantes, ainda não. Talvez nunca, mas como duas pessoas que amavam Ana, que carregavam pedaços dela consigo, que estavam a aprender a viver novamente. A estrada estendia-se à frente. O sol brilhava e, pela primeira vez em 3 semanas, Ethan sentiu que podia respirar. Atrás deles, no cemitério silencioso, uma brisa movia as folhas da árvore de bordo. As folhas sussurravam umas contra as outras. E se acreditasse nessas coisas, se acreditasse que o amor poderia durar mais do que a morte, talvez dissesse que parecia riso, como se alguém finalmente estivesse em paz.